Existe uma confusão gigantesca sobre dinheiro que atravessou séculos. Foi repetida em igrejas, herdada por famílias inteiras e aceita como se fosse verdade absoluta. A maioria das pessoas cresceu acreditando que Jesus condenava a riqueza, que prosperar era sinal de vaidade, que buscar abundância era incompatível com espiritualidade. E essa crença criou gerações de pessoas boas, mas financeiramente limitadas, pessoas que trabalham duro, que têm fé, que se dedicam, mas ainda vivem com medo de prosperar, como se dinheiro fosse um perigo moral em vez de uma ferramenta neutra. Mas aqui está a verdade que ninguém te disse com clareza. Jesus nunca foi contra o dinheiro. Jesus foi contra o apego, a corrupção, a idolatria, a ganância, não contra a prosperidade em si. O problema não está no ouro. O problema está na consciência de quem o segura. A distorção surgida ao longo dos séculos transformou uma mensagem de liberdade em uma mensagem de limitação. Enquanto Jesus falava sobre responsabilidade, intenção e propósito, muitos entenderam renúncia material como pobreza obrigatória. E esse entendimento errado condenou milhões a acreditar que riqueza e espiritualidade não podem coexistir. Mas quando você olha sem distorção, percebe exatamente o contrário. Jesus falava sobre abundância, multiplicação, frutos, talentos, expansão. Ele falava sobre mente e consciência, não sobre miséria e restrição. E aqui está o ponto mais revelador. Quando você realmente analisa o comportamento e as metáforas que Jesus usava, percebe que ele nunca ensinou ninguém a rejeitar o dinheiro. Ele ensinou a não ser dominado por ele. É completamente diferente. Quando ele conta a parábola dos talentos, a mensagem não é contra a riqueza, é contra estagnação. O servo que enterra o talento não é elogiado, ele é repreendido. Por quê? Porque desperdiçou potencial, porque não multiplicou, porque não entendeu que crescimento é responsabilidade, não risco moral. E mais, Jesus convivia com comerciantes, com profissionais liberais, com pessoas de influência financeira. Ele falava sobre colheita, expansão, multiplicação, administração. Ele não condenou a mulher que derramou perfume caríssimo sobre seus pés, condenou os que criticavam sua decisão. Em nenhum momento, Jesus disse que dinheiro torna alguém impuro. Ele disse que o coração que se perde pelo dinheiro é que se torna escravo. O problema nunca foi riqueza. O problema sempre foi a consciência com a qual você lida com ela. E essa distorção, essa interpretação limitada, fez muita gente boa acreditar que prosperar é errado, quando na verdade o errado é viver sem propósito, sem expansão, sem multiplicação. Agora precisamos entrar na raiz da distorção, a ideia de que pobreza é sinal de virtude. Essa crença foi reforçada por séculos, mas não tem base real no que Jesus ensinou. Ele nunca exaltou a pobreza pela pobreza. Ele exaltou a humildade, o coração limpo, a liberdade interior. Isso é completamente diferente. A pobreza em si nunca foi tratada como valor espiritual. Tanto que Jesus multiplicou pães e peixes para que ninguém passasse necessidade. Ele transformou água em vinho para que uma celebração continuasse. Ele ensinou sobre sementes que dão frutos em abundância. Ele falava o tempo todo sobre mais, não sobre menos. O que ele combatia era o apego, a arrogância, a idolatria do dinheiro, quando alguém coloca o valor material acima do propósito espiritual. Mas viver bem, prosperar, crescer, multiplicar recursos, isso nunca foi um problema. O próprio comportamento de Jesus mostra isso. Ele tinha um tesoureiro que administrava as doações e recursos do grupo. Essa simples informação já destrói a ideia de que Jesus rejeitava completamente aspectos financeiros. Se fosse algo impuro ou indigno, por que permitiria um administrador de recursos ao seu lado? A verdade é que muitas pessoas confundiram virtude com limitação, humildade com falta, espiritualidade com carência. E quando você confunde isso, cria uma vida espiritualmente bonita por fora, mas emocionalmente apertada por dentro.
dentro. Jesus não pregou sofrimento desnecessário, ele pregou liberdade, inclusive a liberdade de não ser escravo da falta. E existe um detalhe ainda mais profundo, que muda completamente a visão sobre dinheiro na perspectiva espiritual. Jesus falava constantemente sobre responsabilidade. Ele mostrava que cada pessoa recebe talentos, dons, virtudes, oportunidades, e que cada um deve multiplicar aquilo que tem, não esconder, não desperdiçar, não temer. Isso é exatamente o contrário de uma mentalidade de escassez. Quando ele diz, a quem muito é dado, muito será cobrado, ele está falando de capacidade, de consciência, de expansão. Não está propondo que você viva pequeno para parecer mais puro. Está mostrando que, quanto mais você recebe, mais deve crescer e servir. A mentalidade de pobreza cria culpa em prosperar. A mentalidade de Jesus cria propósito em prosperar. Ele sabia que recursos nas mãos certas transformam vidas, que pessoas prósperas podem multiplicar bem mais do que bens, podem multiplicar impacto. O problema nunca foi ter dinheiro. O problema sempre foi ser comandado por ele. E Jesus não veio te ensinar a fugir do dinheiro, mas a dominar seu coração para que o dinheiro nunca te domine. Agora entramos num ponto que quase ninguém percebe e que transforma completamente a interpretação das palavras de Jesus sobre prosperidade. Ele nunca ensinou passividade. Ele ensinou movimento. Observe as metáforas que ele usava: semear, colher, multiplicar, vigiar, administrar, negociar talentos, investir dons. Nada disso aponta para uma vida parada, encolhida, esperando o céu resolver tudo. Pelo contrário, aponta para a ação consciente, iniciativa, responsabilidade com o que se recebe. A mentalidade comum interpreta a espiritualidade como espera. Jesus ensinou espiritualidade como participação. Ele não dizia, espere que algo caia do céu. Ele dizia, faça a sua parte. Se move junto. A parábola do servo infiel, que enterra o talento porque tem medo de perder, é o golpe final nessa distorção. Jesus não elogia sua prudência, ele condena sua omissão. Isso mostra algo poderoso. Medo de perder não é virtude, é desobediência ao propósito de multiplicar. Jesus nunca incentivou covardia financeira. Ele incentivou sabedoria. O que ele condenava era a mente que se esconde atrás do medo para não assumir responsabilidade pelas próprias possibilidades. Se você olhar profundamente, verá que a mensagem sempre foi a mesma. Cresça, expanda, multiplique, transforme, sirva com aquilo que você recebe. A mensagem nunca foi encolha-se, empobreça, limite-se, esconda-se. A religião institucionalizada transformou prudência em paralisia, humildade em miséria e fé em desculpa. Jesus não fez isso. Ele libertava, não prendia. Ele expandia, não restringia. Mas existe outro ponto crucial. Jesus separava claramente riqueza de ganância. A ganância é quando o dinheiro domina a riqueza é quando o coração domina o dinheiro. Ele não condenava quem possuía muito, condenava quem adorava o que possuía. Ele olhava para a intenção, não para o saldo. Quando ele disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muita gente interpretou como proibição da riqueza, mas o contexto é outro. Ele falava de um tipo específico de rico, o que coloca sua segurança no dinheiro, não em propósito. Essa frase é sobre apego, não sobre patrimônio. Um pobre pode ser tão apegado quanto um rico. Um rico pode ser tão livre quanto um pobre. Um coração preso ao dinheiro é escravidão. Um coração livre com dinheiro é ferramenta. E Jesus sempre apontou para essa liberdade interior. Ele nunca pregou contra o uso do dinheiro, mas contra a ilusão de que o dinheiro é o Deus que salva. O dinheiro é recurso, não destino. E nas mãos certas, torna-se instrumento de cura, construção, serviço e transformação. Agora, precisamos encarar algo que muitas pessoas evitam. A espiritualidade verdadeira nunca pediu que você vivesse pequeno. Quem pediu isso foi o medo. Durante séculos, interpretou-se que ser humilde significava abrir mão de crescimento, ambição saudável e prosperidade. Mas humildade nunca foi sinônimo de limitação.
Humildade é reconhecer que você não é melhor do que ninguém, não que você não possa se tornar melhor do que você mesmo. Jesus conversava com pessoas de todas as classes sociais. Ele não rejeitava quem tinha posses, rejeitava a arrogância, o orgulho, a vaidade que alguns carregavam. Ele não dizia, abandone tudo porque riqueza é pecado. Ele dizia, não permita que nada te escravize. É importante perceber isso. Jesus curava enfermos, libertava oprimidos, alimentava multidões. Isso não é postura de alguém que celebra a falta, é postura de alguém que combate a falta. A escassez nunca foi tratada como virtude, foi tratada como condição que poderia e deveria ser transformada. A maior prova disso, cada milagre que ele realizou foi, no fundo, uma expansão de recursos. Água virou vinho, um pouco de pão virou alimento para milhares. Redes vazias se tornaram redes cheias. A mensagem oculta em todas essas histórias é simples. Onde há consciência, há multiplicação. Jesus não mostrava o impossível, ele mostrava o potencial. E é esse potencial que a mentalidade limitante das religiões institucionalizadas acabou apagando ao longo do tempo. Ele nunca disse, acomode-se na falta, mas levanta-te. A falta é uma prisão mental. Jesus veio para libertar, não para justificar essa prisão. E aqui está uma das verdades mais poderosas sobre dinheiro e espiritualidade. Dinheiro nas mãos de pessoas conscientes faz o bem multiplicar. Quando você acredita que prosperar é errado, você se exclui automaticamente da possibilidade de servir em grande escala, porque generosidade exige recursos, impacto exige estrutura. Transformação exige meios. Jesus não condenava quem tinha, ele condenava quem tinha e não compartilhava. Ele elogiava o coração generoso, não o tamanho do patrimônio. E para ser generoso de forma verdadeira e constante, você precisa de estabilidade, de recursos e de visão. O problema nunca foi prosperar. O problema foi acreditar que prosperar é pecado. Essa crença destruiu negócios, paralisou talentos, acorrentou mentes brilhantes. Mas quando você entende o que Jesus realmente ensinava, percebe que prosperidade não é arrogância, é responsabilidade. Porque pessoas prósperas, conscientes e alinhadas com propósito carregam a capacidade de transformar comunidades, famílias, projetos e vidas inteiras. O dinheiro que chega até você não chega para te corromper, chega para testar sua consciência. E Jesus deixou isso claro. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Agora vamos para o ponto onde tudo se conecta. Jesus nunca separou vida espiritual de vida prática. Quem fez isso foi a cultura, não ele. A mente religiosa, ao longo dos séculos, criou uma divisão artificial. De um lado, o mundo espiritual. Do outro, o mundo material. Como se buscar evolução interior fosse incompatível com construir uma vida próspera. Mas Jesus nunca reforçou essa separação. Ele falava do coração, das intenções, do caráter, não da conta bancária. Ao mesmo tempo, ele falava sobre frutos, sobre resultados, sobre expansão. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma fé viva produz obras vivas. Uma consciência elevada produz uma vida elevada. Nada disso combina com a lógica de viver apertado, limitado, bloqueado, sufocado por crenças antigas. Jesus caminhava com pessoas que tinham ofícios, empresas familiares, barcos, redes, terras, influências. Ele nunca disse, abandonem tudo porque riqueza impede espiritualidade. Ele dizia, sigam-me. E seguir significava viver com propósito, não viver na falta. O equívoco surgiu quando confundiram desapego com miséria e propósito com sacrifício inútil. Jesus não pediu que você fosse pobre, pediu que você fosse livre. E a liberdade verdadeira não é ausência de dinheiro, mas ausência de escravidão interior. Quando você entende isso, percebe que prosperidade e espiritualidade não competem, elas se completam. Uma sustenta a outra, uma amplia a outra. A verdade é simples. Você serve melhor
quando não está lutando para sobreviver. E existe outro ponto decisivo. Jesus falava constantemente sobre multiplicação, porque ele entendia a natureza humana. Nós fomos criados para crescer. A mentalidade religiosa limitada como ameaça ao espírito. A mentalidade de Jesus enxerga crescimento como expressão do espírito. Quando ele conta sobre a semente que cai em boa terra e produz 30, 60 e 100 por um, ele não está falando sobre resignação, está falando sobre potencial. Quando ele diz que uma luz não deve ser escondida, mas colocada no alto, ele está falando sobre impacto. Quando ele diz que você é o sal da terra e a luz do mundo, ele está falando sobre influência, não sobre timidez. Nada do que Jesus ensinou combina com a ideia de viver encolhido, limitando talentos, apagando oportunidades, recusando prosperidade por medo de julgamento. Ele pedia que você multiplicasse o que recebeu. Ele pedia que você colocasse sua luz no alto. Ele pedia que você frutificasse. E frutificar exige recursos, exige decisão, exige consciência. Jesus não te chamou para sobreviver, ele te chamou para gerar impacto, e impacto sem prosperidade é limitado. Agora precisamos tocar em um ponto sensível, mas absolutamente necessário. Muita gente foi ensinada a ter vergonha do dinheiro, como se querer prosperar fosse sinal de egoísmo. Isso nunca veio de Jesus. Isso veio de interpretações humanas que confundiram virtude com limitação. Jesus não repreendia quem desejava melhorar de vida, ele repreendia quem colocava o dinheiro acima do propósito, uma diferença gigantesca. O que ele mais criticava não era riqueza material, mas pobreza de consciência. Era a incapacidade de enxergar além do próprio ego, além da própria ganância, além do próprio medo. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Essa frase é mal interpretada até hoje. Não significa não tenha tesouros. Significa não permita que seu coração se torne escravo do que você possui. E isso é tão poderoso que precisa ser dito com clareza. Jesus não condenou riqueza. Ele condenou idolatria. Quando você tem dinheiro e o usa com consciência, ele se torna ferramenta de justiça, de transformação, de generosidade. Quando você não tem dinheiro e passa a vida inteira obcecado por ele, ele se torna ídolo, mesmo sem nunca tê-lo. A verdadeira escravidão não está em possuir, mas em depender emocionalmente do que se possui. Jesus libertava mentalidades. Ele não criava culpas, ele removia culpas. Ele não travava pessoas, ele destravava destinos. O que você faz com seus recursos revela mais sobre sua consciência do que o quanto você tem. E é exatamente isso que ele ensinava. Consciência, acima de tudo. A falta é santa. O apego não é santo. A liberdade sim é santa. E liberdade financeira é parte disso, desde que venha acompanhada de liberdade interior. E aqui está outra verdade profunda. Dinheiro só revela quem você já é. Se você é generoso, vai ser ainda mais. Se é egoísta, vai amplificar isso. Se é consciente, ampliará seu impacto. Se é inconsequente, ampliará seus erros. É por isso que Jesus focava no coração e não na riqueza. Ele sabia que, transformando a consciência, o dinheiro deixaria de ser arma e se tornaria ferramenta. Quando ele elogia a oferta da viúva pobre, ele não está condenando quem tem muito, está revelando um princípio. O valor espiritual não está na quantidade, mas na intenção. Isso mostra, mais uma vez, que Jesus nunca tratou dinheiro como maldição. Ele tratou como espelho emocional. E entendendo isso, surge a conclusão que muda tudo. Não é o dinheiro que te afasta de Deus, é o apego que te afasta de você mesmo. Pessoas conscientes prosperam porque entendem o propósito por trás da prosperidade.
Elas não buscam dinheiro para se elevar, buscam recursos para elevar o mundo ao redor. Essa é a verdadeira prosperidade espiritual. Crescer para servir mais. E é impossível servir em grande escala vivendo em escassez. Agora entramos no ponto que mais foi distorcido ao longo dos séculos. A ideia de que Jesus defendia uma vida de renúncia material como prova de espiritualidade. Isso não está alinhado com a mensagem dele. Quando Jesus pediu que certos discípulos largassem tudo, ele não estava estabelecendo uma regra universal. Estava revelando o apego específico que dominava cada um deles. Para alguns, o dinheiro era prisão. Para outros, o status era prisão. Para outros, o medo era prisão. A questão nunca foi a riqueza. A questão sempre foi a liberdade interior. Jesus não queria homens pobres ao seu lado. Ele queria homens livres. Por isso, ele atacava o apego, não a prosperidade. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Se Jesus acreditasse que prosperidade era incompatível com espiritualidade, ele jamais teria usado metáforas de abundância para explicar o reino de Deus. Ele falava de colheita farta, multiplicação, banquetes, crescimento, ampliação, frutos que não cessam. Nada disso combina com uma mentalidade de escassez. O que Jesus realmente combatia era o aprisionamento mental que impede alguém de viver seu propósito. E esse aprisionamento pode nascer tanto da riqueza quanto da pobreza. A pobreza também escraviza. Jesus nunca romantizou isso. Ele libertava pobres da mentalidade de falta e libertava ricos da mentalidade de orgulho. O que ele buscava era consciência, não limitação. E quando você entende que prosperidade e espiritualidade não se anulam, mas se fortalecem, você finalmente percebe que viver pequeno nunca foi plano divino. Quem vive pequeno é o medo. Quem vive grande é a consciência desperta. Mas existe um ponto ainda mais transformador. Prosperidade não é sobre receber mais. É sobre se tornar alguém capaz de administrar mais. É por isso que Jesus falava tanto sobre fidelidade. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Essa frase não é apenas moral, é profundamente psicológica. Ela revela que a verdadeira prosperidade começa na mente, no caráter, na forma como você lida com o que tem agora. Se você administra mal o pouco, o muito te destrói. Se você administra bem o pouco, o muito te amplifica. Pessoas dizem: se eu tivesse mais dinheiro, minha vida mudaria. Jesus dizia o contrário. Se você mudar a maneira como vive agora, você se tornará alguém capaz de receber mais. O dinheiro não transforma caráter, apenas expõe. E é por isso que prosperidade começa antes da prosperidade. Ela começa quando você entende que multiplicar é responsabilidade. Ela começa quando você decide que seu propósito é maior que seus medos. Ela começa quando você reconhece que pobreza não é espiritualidade, é limitação. Jesus ensinava crescimento, não acanhamento. Responsabilidade, não estagnação. Multiplicação, não medo. E quem entende isso deixa de fugir do dinheiro e passa a utilizá-lo como instrumento de luz. Agora chegamos a um dos ensinamentos mais mal interpretados de todos: a confusão entre simplicidade e escassez. Jesus valorizava a simplicidade, sim, mas simplicidade não é sinônimo de pobreza. Simplicidade é clareza de propósito. É viver sem excessos que desviam o foco, não viver privado do necessário. A mentalidade religiosa limitada, ao longo dos séculos, interpretou simplicidade como obrigação de viver com pouco, como se a falta fosse um pedestal moral. Mas falta não eleva ninguém espiritualmente. A falta produz medo, ansiedade, dependência. E nada disso combina com a liberdade que Jesus ensinava.
A simplicidade que ele propunha era uma vida sem apego, não uma vida sem recursos. Ele criticava aqueles que acumulavam por ganância, mas também criticava aqueles que enterravam talentos por medo. Isso é crucial. Ganância é desequilíbrio para cima. Autoanulação é desequilíbrio para baixo. E ambos afastam você de propósito. Jesus convidava as pessoas para uma vida centrada, consciente, livre. Não para uma vida miserável, nem para uma vida obcecada pelo material. Ele queria pessoas capazes de servir, ensinar, multiplicar, caminhar, ajudar, curar. E isso exige estrutura, exige recursos, exige estabilidade. Quando você vive preso em escassez, sua energia está comprometida com sobrevivência. A mente fica apertada, os horizontes se fecham, a criatividade diminui. Jesus não queria discípulos exaustos pela falta, ele queria discípulos disponíveis para a missão. Por isso, quando você entende a verdadeira mensagem, percebe que prosperidade não te afasta do espiritual. Ela te dá condições de vivê-lo com mais amplitude. E aqui está o ponto definitivo, o que amarra todo o ensinamento de Jesus sobre dinheiro. Prosperidade não é destino, é consequência. Consequência de consciência, consequência de responsabilidade, consequência de propósito. Jesus nunca ensinou a buscar dinheiro pelo dinheiro. Ele ensinou a buscar consciência, e a consciência correta atrai os recursos necessários para cumprir seu chamado. Por isso, ele dizia que o reino de Deus está dentro de vós. Não é uma frase mística, é uma declaração psicológica profunda. Ele estava dizendo: a transformação começa na mente, não nas circunstâncias. Quando sua consciência desperta, você administra melhor, decide melhor, age melhor. E quando você age melhor, naturalmente prospera. Essa é a lógica espiritual que as pessoas perderam ao longo dos séculos. Transformaram prosperidade em pecado e pobreza em virtude. Mas Jesus veio fazer exatamente o oposto. Ele veio libertar, não aprisionar. Ele veio elevar, não encolher. Ele veio multiplicar, não restringir. A verdade é simples. Dinheiro não define ninguém. Propósito define. Consciência direciona. E recursos amplificam. Quem entende isso deixa de fugir da prosperidade e passa a utilizá-la como o que sempre foi: uma ferramenta para expressar o melhor de si e servir em escala maior. Agora, precisamos abordar algo que Jesus deixou claro repetidas vezes, mas que foi completamente distorcido ao longo dos séculos. Você não foi criado para ser escravo de nada, nem da falta, nem do excesso. Quando ele libertava as pessoas, não era apenas física ou espiritualmente, era mentalmente. Ele derrubava crenças, ele desfazia interpretações antigas, ele devolvia dignidade, e a dignidade sempre esteve ligada à capacidade de uma pessoa cuidar da própria vida, da própria família, da própria missão. A mentalidade religiosa limitada acabou transformando dependência em virtude. Mas Jesus nunca ensinou dependência. Ele ensinou autonomia. Ele enviava discípulos para trabalhar, para criar, para multiplicar, para resolver problemas, para administrar recursos. Ele os treinou para serem líderes, não para serem passivos. Se você observar, verá que Jesus jamais fez alguém acreditar que pobreza era sinal de espiritualidade. Ele acolheu pobres porque a sociedade os descartava, mas isso não significa que ele queria que permanecessem assim. Ele olhava para eles e via potencial, não limitação. Ele via o que poderiam se tornar, não o que faltava no momento. Quando você entende isso, percebe a mensagem real. A falta não é identidade, é circunstância. E circunstâncias podem ser transformadas quando a consciência desperta. Jesus não te chamou para viver oprimido pela vida, pelas contas,
pelo medo do futuro. Ele te chamou para caminhar de cabeça erguida, consciente, livre, capaz. E liberdade, no nível mais profundo, inclui liberdade financeira, porque sem ela você não consegue expandir seu propósito, nem servir em seu máximo potencial. E existe outro ponto decisivo que destrói de vez a crença de que Jesus era contra a prosperidade. Ele sempre conectava fé com movimento. Fé para Jesus nunca foi conceito, foi ação. O cego não teria sido curado se não tivesse ido até ele. A mulher do fluxo de sangue não teria sido curada se não tivesse avançado no meio da multidão. Pedro não teria andado sobre as águas se não tivesse levantado o pé. Nada acontecia parado. A fé produzia movimento e o movimento produzia resultado. Isso derruba completamente a ideia de que Jesus queria pessoas paradas, resignadas, esperando que o céu resolvesse tudo. Ele queria pessoas conscientes da sua parte no processo. E prosperidade funciona exatamente assim. Você acredita, mas também age. Você confia, mas também constrói. Você ora, mas também planta, administra, aprende, se recicla, cresce. A prosperidade que Jesus validaria não é a que nasce apenas da ambição, mas a que nasce do alinhamento. A pessoa que prospera a partir do propósito se torna um instrumento de transformação, não de vaidade. Por isso, a mensagem final é simples e poderosa. Jesus nunca te pediu para fugir do dinheiro. Ele te pediu para não ser dominado por ele e, a partir dessa liberdade, multiplicar o que você recebeu. Agora chegamos ao momento em que tudo o que Jesus ensinou sobre consciência, propósito e responsabilidade se conecta com a vida real. Prosperidade não é um prêmio, é um reflexo da mente que você desenvolve. Jesus sabia que uma pessoa limitada internamente jamais viveria liberdade externa. Ele sabia que uma pessoa com medo jamais multiplicaria. Ele sabia que alguém que vê o mundo pela lente da falta jamais construiria algo grande. Por isso, ele sempre começava pela mente, pelo coração, pela percepção. Quando ele dizia, não andeis ansiosos, ele estava ensinando que ansiedade bloqueia a clareza. Quando ele dizia, a cada dia basta o seu mal, ele estava ensinando foco. Quando ele dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava falando sobre consciência. Tudo isso tem impacto direto na forma como você lida com o dinheiro. Uma mente ansiosa gasta mal. Uma mente confusa decide mal. Uma mente dominada pela falta administra mal. E, por outro lado, uma mente consciente, estável e alinhada administra bem, multiplica, expande e transforma. Por isso, prosperidade não começa no bolso, começa na visão que você tem da vida. Jesus nunca te pediu para escolher entre espiritualidade e prosperidade. Quem te pediu isso foi a cultura, a tradição, o medo, a interpretação limitada. A verdade é simples e libertadora. Quanto mais consciente você é, melhor você administra tudo o que recebe. Tempo, talentos, oportunidades e, sim, recursos financeiros. E a administração consciente é a base de qualquer prosperidade duradoura. E agora, para encerrar, aqui vai a síntese daquilo que Jesus realmente ensinou e que tantos entenderam errado. O dinheiro não define você, ele apenas amplifica quem você decide ser. Se você vive consciente, ele se torna ferramenta. Se você vive inconsciente, ele se torna prisão. É por isso que Jesus jamais condenou o dinheiro, ele condenou o apego. Ele jamais exalou escassez. Ele ensinou multiplicação. Ele jamais incentivou limitação. Ele ativou propósito. A mensagem dele era de expansão, liberdade, responsabilidade e consciência. E quando você entende isso, percebe que prosperar não te afasta da espiritualidade. Prosperar te dá alcance para expressá-la no mundo. Você não foi chamado para viver pequeno.
Não foi chamado para sobreviver. Não foi chamado para temer recursos, oportunidades ou crescimento. Você foi chamado para multiplicar, para frutificar, para colocar sua luz no alto, não escondida, para servir com força, não com escassez. A prosperidade alinhada ao propósito é a forma mais pura de honrar aquilo que você recebeu e a forma mais fiel de expressar a consciência que Jesus tentou despertar em cada pessoa que cruzou o caminho dele.